A catarata morre de medo dessas 6 frutas que protegem a sua visão e podem te ajudar a prevenir e até mesmo retardar o aparecimento da catarata naturalmente. Pois é, você sabia que a catarata é a principal causa de cegueira evitável no mundo? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mais de 65 milhões de pessoas têm este problema. E o mais importante é que muitos casos podem ser retardados com uma boa alimentação e um bom estilo de vida. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, doutor João, sou médico e nesse canal eu te ensino como cuidar naturalmente da sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveite essa oportunidade e me conta mais sobre você. Você já teve catarata? Você já fez a cirurgia de catarata? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários e também não esqueça de me contar de que parte do mundo você me assiste. Eu atualmente estou em Basel, na Suíça, mas eu quero saber onde você está. Então me conta no chat e me conta nos comentários. Da mesma forma que a nossa querida Cecília Kozer, lá de Planalto, no Rio Grande do Sul, fez aqui agora. Pessoal, a catarata é a opacificação do cristalino, uma lente transparente que fica dentro do nosso olho. Quando o cristalino perde a sua transparência, a visão fica embaçada, como se houvesse uma névoa constante. O envelhecimento, a oxidação, o diabetes, a inflamação, o estresse oxidativo, a exposição excessiva à luz ultravioleta são os principais fatores de risco para a catarata. E eu sei que tem muitos oftalmologistas que dizem que a catarata ela é inevitável, que todo mundo em algum momento da vida vai ter catarata. Ok, tudo bem, isso pode acontecer, essa pode ser a regra. Mas o que nós não podemos negar é que se os seus hábitos forem saudáveis, se o seu estilo de vida for saudável, se a sua alimentação for boa, muito provavelmente você vai conseguir postergar essa catarata. E assim, a princípio, pensando, eu acho que quanto mais para frente ela ficar, melhor. Vai que ela fica tão para frente a ponto de nunca nem aparecer. É uma possibilidade. Então, 6 frutas e uma fruta extra, então serão 7 frutas que, por diversos motivos, vão te ajudar a se proteger desse problema. Ah, doutor João, você está falando então que essa fruta, se eu comer essa fruta, eu tendo catarata, eu não vou mais precisar fazer a cirurgia? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Ah, doutor João, você está dizendo que essa fruta trata a catarata? Não é isso que eu estou dizendo. O que trata a catarata é basicamente a cirurgia. Essa é a estratégia terapêutica resolutiva da catarata, uma cirurgia tranquila, muito realizada, relativamente segura, se feita por um profissional adequado nas condições adequadas. Ok? Então não estou dizendo aqui que essas frutas são a cura da catarata, pelo amor de Deus. Ok? Não quero ninguém pensando, interpretando dessa maneira. Alguns nutrientes são fundamentais para a saúde da nossa visão. Vamos lá, vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e ômega 3. Esses 5 nutrientes são os principais responsáveis pela saúde ocular. Se você tiver deficiente em algum deles, a chance de você ter um problema ocular, obviamente que esse problema vai variar de acordo com a deficiência, é muito grande. Então, a nossa primeira fruta que vai te ajudar a postergar o surgimento da catarata é a uva, porque ela é rica em resveratrol, principalmente a uva vermelha. E também tem a quercetina, um flavonoide. Tanto o resveratrol quanto a quercetina são substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes capazes de proteger a retina e reduzir o estresse oxidativo. Como consumir a uva? Ah, posso tomar o suco de uva? Poder você pode tudo. Agora, o problema do suco de uva é que ele acaba concentrando muito os carboidratos e retirando as fibras. A uva também é uma fruta que costuma exigir muito o uso de defensivos agrícolas, de pesticidas, dos chamados agrotóxicos. Então, se você tiver
a possibilidade de consumir a uva orgânica, esse é o mais adequado, tá bom? Então você vai consumir de preferência com a casca, porque na casca também encontramos boa parte dos nutrientes da uva, tá? Se você consumir aí, vamos botar 10 a 15 uvas por dia, tá uma boa quantidade, tá bom? Segunda fruta muito boa para proteger os olhos é a manga, porque ela é rica em vitamina A e beta-caroteno, que são fundamentais para a saúde da córnea e da retina, ajudando na prevenção do olho seco, da xeroftalmia e também da catarata. Então a manga é uma fruta muito boa, é uma fruta que geralmente não exige o uso de muitos defensivos agrícolas no seu cultivo. Agora, ela pode ser, talvez ela não seja a melhor opção para pessoas com diabetes, ok? Então, se você for consumir a manga tendo diabetes ou tendo pré-diabetes, uma forma de você reduzir o impacto do açúcar contido na manga na sua glicemia é você consumindo essa manga com uma fonte de proteína, um ovo, um frango, uma carne, ou consumir essa manga um pouco após beber o vinagre de maçã, que tem a capacidade de reduzir o índice glicêmico dos alimentos, tá bom? Terceira fruta, e eu adaptei essa aqui para uma opção bastante brasileira, que eu particularmente adoro. Infelizmente, não é tão fácil de achar no mercado, mas eu sei que muita gente tem um pé em casa e que volta e meia dá lá uma frutinha. Quero ver se você consegue adivinhar. É uma fruta que ela nasce no tronco, ela nasce no caule da árvore. Então você olha a árvore dessa fruta e estão lá as frutinhas grudadas no tronco da árvore. Você sabe que fruta é essa? Eu vou dar mais dicas aqui. Mas eu quero que você tente adivinhar que fruta é essa no chat e nos comentários. Essa fruta, ela é de uma cor roxa, bem forte, quase azul, e isso indica um alto teor de antocianinas, que, além de serem substâncias vasodilatadoras que ajudam no controle da pressão arterial, que ajudam na melhora da circulação, que também ajudam no combate ao diabetes, essas antocianinas também são capazes de reduzir a degeneração da lente ocular e, por ser benéfica para a circulação, também pode melhorar a circulação nos vasos dos olhos. A Ana Sobreira, o H. Romeu Suporte, a Tereza Araújo, a Alzira Garcia, a Marilza, a Mariana Elisa, o Cláudio Lincoln, todo mundo acertou. É a jabuticaba, ok? Originalmente eu ia falar sobre o blueberry, o mirtilo, mas quais são os problemas do mirtilo? Primeiro, é muito caro, e segundo, essas frutas vermelhas, morango, mirtilo, framboesa, amora, elas são muito sensíveis a pragas. E isso faz com que seja necessário o uso de muitos pesticidas no cultivo dessas frutas. Então, geralmente, elas são classificadas no grupo de frutas que mais precisam de pesticidas, assim como a cereja também, tá? Então, por isso que eu troquei pela jabuticaba. Quarta fruta, laranja, que tem altas doses de vitamina C, um antioxidante poderoso contra o envelhecimento do cristalino. O nosso olho tem um líquido dentro dele, chamado humor aquoso. Esse líquido é o líquido do nosso corpo que tem a maior concentração de vitamina C. Por isso, você vê a importância da vitamina C para a saúde ocular, porque ela aumenta a resistência dos tecidos e previne danos causados pelo estresse oxidativo. Então, você tomar ali uma laranja por dia, você pode até fazer um suco de uma laranja. O problema do suco da laranja é porque para fazer um copo, para fazer meio litro, você precisa de muitas laranjas. Então, o ideal é sempre consumir a fruta in natura. Porque quando você come a laranja, você vai comer a laranja, você vai comer o bagaço, isso tem fibras e vai ajudar na sua digestão, vai ajudar no controle da pressão arterial, no controle do peso, não vai deixar causar um grande impacto na sua glicemia, por isso que, de preferência, o ideal é sempre consumir a fruta in natura quando comparado ao suco. Ah, doutor, isso significa que eu nunca mais vou poder tomar o suco? Não, claro que não, não é isso. O que eu estou dizendo é que entre o suco e a fruta in natura, na esmagadora maioria das vezes, é uma opção mais saudável, ok?
Quinta fruta, abacaxi. O abacaxi tem bromelina e vitamina C, que são substâncias antioxidantes. E, além disso, ele contribui para a limpeza de toxinas envolvidas no processo de oxidação dessa lente do nosso cristalino. Então, 2 a 3 fatias de jejum, de abacaxi, perdão, por dia, podem ser uma boa opção para você. O abacaxi também não é a melhor opção para diabéticos, mas, obviamente, dentro de um estilo de vida saudável, dentro de uma dieta balanceada, ele pode sim estar presente no cardápio do diabético. Sexta fruta, lembrando que tem mais uma, fruta extra. A fruta extra, que é a minha preferida, que dessas frutas é a única que tem ômega 3 e é principalmente por isso que ela entra na nossa lista. Além de ômega 3, ela também é rica em magnésio, rica em potássio, que são excelentes para a nossa saúde, para a nossa circulação. E eu vou revelar já já que fruta é essa. Vai tentando adivinhar aí. E a nossa sexta fruta, antes da fruta extra, é o limão, que, assim como a laranja, tem vitamina C e citratos, que reduzem o risco de calcificação ocular. A vitamina C presente no limão também estimula a produção de colágeno, o que é importante para a estrutura dos nossos olhos, para a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Então, o suco de um limão, espremido pela manhã com uma água morna, pode ser uma grande opção para você ter mais saúde. Sétima fruta, ó, Ioneide já acertou, Djalma já acertou, é o abacate, pessoal. O abacate, ele é excelente para os nossos olhos. Talvez dessas frutas ele seja o que tem a maior, não vou chamar de versatilidade, mas talvez seja a fruta mais completa, a que possui a maior parte dos nutrientes necessários para uma boa saúde ocular. Porque nenhuma dessas frutas que eu citei aqui, limão, abacaxi, laranja, jabuticaba, manga, uva, nenhuma dessas tem ômega 3 e o abacate tem. Ok? Outro ponto positivo do abacate é o fato do seu cultivo não exigir pesticidas. Então, o abacate é uma fruta que a gente chama de uma fruta limpa. E, além disso, quando nós temos um pesticida, na maior parte dos casos, ele fica na casca e ninguém vai comer a casca do abacate, ok? Então, esses nutrientes, pessoal, nessas frutas que eu acabei de citar, eles, principalmente a vitamina C, vai reduzir o estresse oxidativo no cristalino. A vitamina A é essencial para a função visual e saúde da retina. O resveratrol combate radicais livres envolvidos no desenvolvimento da catarata. As antocianinas protegem os vasos oculares, melhoram a visão noturna. O ômega 3, ele é responsável pela lubrificação do nosso olho, pela parte gordurosa da nossa lágrima, para você ter uma ideia. Então, esses nutrientes são fundamentais, junto com o zinco, para você cuidar da sua visão. E, pessoal, vou deixar aqui um convite para vocês lerem o meu livro Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. Livro esse que já é praticamente um best-seller, que já foi vendido aí para vários países, já foi vendido para todos os estados do Brasil, e que, se você ainda não leu, você está perdendo um tempo precioso para cuidar da sua saúde de forma natural e prevenir, tratar e reverter doenças sem médicos, sem exames e sem medicamentos. O livro é muito bom e, se você não gostar, não se preocupe que eu te devolvo o dinheiro. Só faço isso porque eu tenho certeza que, quando você ler o livro, colocar em prática, a sua vida vai se transformar para melhor. Para ter acesso ao livro é muito simples. Basta você clicar no link da descrição ou no link fixado nos comentários e escolher entre a versão física, que custa R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e a versão digital, que custa R$ 39,90, ok? Link na descrição e link nos comentários fixados. Você, comprando o Código da Longevidade, também recebe um excelente desconto para adquirir o meu outro livro, que é Os Segredos da Circulação, onde eu falo sobre 50 alimentos capazes de melhorar a saúde das suas veias e das suas artérias, e também tem uma receita para cada um desses alimentos. Então, são 50 alimentos com 50 receitas fáceis, práticas, baratas e, obviamente, saborosas para você incluir no seu dia a dia. Pessoal, de 0 a 10, o que você achou deste vídeo? Deixe a sua nota, porque ela é muito importante para a gente continuar evoluindo, continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Se inscreva no canal também, se você caiu de paraquedas hoje, se você me conheceu hoje, aproveita essa chance
se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder as nossas lives. Quase todo dia tem live, ou vídeo, ou alguma outra coisa. Então, ativa a notificação para não perder, principalmente a live, que é o momento onde a gente conversa, onde eu te conheço, onde a gente tira dúvidas, tá bom? Curta esse vídeo também para ajudar principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde, para que elas pelo menos tenham acesso a informação de qualidade. Informação de qualidade salva vidas e compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, com alguém que você ama, com alguém que você quer ver bem. Compartilhar saúde é um ato de amor e eu conto com você para juntos fazermos essa mensagem positiva, útil, viralizar, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Vou responder o H. Romeu Suporte, que perguntou: Doutor João, como faço para falar com você? Pessoal, na descrição tem o link aí para marcação de consultas, tá? Além disso, quem tiver tido algum problema com o livro, não recebi o livro não tem um código de rastreio do livro físico, não estou achando a minha caixa de e-mail, preenchi o e-mail errado, quero marcar uma consulta. Atenção, vou falar o número para vocês entrarem em contato, tá bom? Para entrar em contato via WhatsApp. Esse número não atende ligações, ok? Ele só recebe mensagens. O número é, para quem está fora do Brasil, tem que colocar o 55 na frente, ok? Que é o código do Brasil. Mas para quem está no Brasil, o número é o seguinte: DDD 21 97 690 2933. Repetindo, DDD 21 97 690 2933. Manda mensagem para esse número se tiver algum problema com o livro ou se quiser marcar consulta, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui. Um abraço para a Cecília Kozer, para a Nara Célia Marins, de Camaquã, Rio Grande do Sul, Virgínia Feitosa, do Piauí, Nazareno Azevedo, Eutrópio Alves, Maria Trevisan, de Guarulhos. Abraço para Alzira Silame. Abraço para Nelly Fontavini, que olha o que a Alzira está falando. Olha, estou vivendo em Jaboticatubas, Minas Gerais. Queriam me fazer a cirurgia sem necessidade. Ainda bem que passei por outro oftalmologista. Pessoal, isso é um assunto muito sério. Nós temos que entender que, não vou falar que são todos os médicos, mas alguns médicos, eles colocam à frente dos interesses do paciente e da saúde do paciente os próprios interesses. Então, infelizmente, é muito comum nós vermos médicos indicando cirurgias sem necessidade. Por quê? É com a cirurgia que ele ganha dinheiro. Nós vemos muitos médicos indicando medicamentos, indicando procedimentos, indicando condutas sem necessidade, porque essas condutas vão beneficiar ele lá na frente. Porque ele vai receber um convite para um congresso, porque ele vai receber uma comissão de uma farmácia de manipulação, porque ele vai conseguir fazer uma cirurgia que ele não ia fazer para fechar as contas do mês. Então, eu sei que é delicado falar isso, né? Eu posso até arrumar problema por causa disso. Mas, se você não está confiando no que foi dito, pede uma segunda opinião, ok? Obviamente, né? Tem que ser uma segunda opinião de alguém confiável. Mas, se você tiver com uma pulga atrás da orelha, não faça algo drástico sem uma segunda opinião. É isso que eu tenho para dizer. Abraço para Nelly Fontavinic, de Santa Catarina, Cláudio Lincoln Fernandes da Silva, Vera Lúcia Janco Salles, Tereza Araújo, que está no começo da catarata, está preocupada. Tereza, dependendo do médico, ele vai dizer que o ideal é operar logo, né? Cada um pensa de uma forma. Tem gente que pensa que é melhor operar logo, porque quanto mais velho for ficando, mais chances de complicar a cirurgia. Então, cada profissional entende de uma forma, ok? Não existe certo ou errado, existe o que é melhor para você e o que você quer fazer, sabendo das consequências, dos riscos e dos benefícios de cada uma das suas decisões. Esse é o papel do médico, é informar também, é compartilhar a decisão com o paciente. Então, tem que expor os riscos, tem que expor os benefícios, tem que explicar o que vai acontecer se fizer a cirurgia, se não fizer a cirurgia, e aí, diante disso, a decisão final é sempre do paciente, não tem jeito. Abraço para Nenê. Aqui, ó.
O Romeu Suposto está falando, bom dia, doutor João, aquelas cirurgias que mudam a cor dos olhos são seguras ou verdadeiras? Olha, verdadeira é. Segura, eu não sei. O que eu posso dizer é que eu não faria. Ah, doutor João, você não vai fazer porque tem olho verde. Não, eu não faria de qualquer forma. Nem se meu olho fosse, sei lá, vermelho, cor de cocô, cor de xixi. Não ia fazer cirurgia de troca de cor dos olhos. E se eu fosse você, eu também não faria. Eu não recomendo para ninguém, não. Ok? Abraço para Ioneide Barros de Aracaju, Ana Sobreira, Marilza Santana Ribeiro, Euzenir Takelchi, Mariana Elisa, Maria Lindeci, Otacília Jequim, Josi. Abraço para Carlos Augusto Barbarino, Irma Flores. Alguém me pode hacer el favor de traducir-me las frutas e las vitaminas que há que tomar? Se los agradeceria. Irma Flores, mi querida, depois que esta live se termine, teremos las traducciones, tá bem? Um abraço para Jurema Martins, Djalma Marcolino, Mendonça José Moraes. Doutor, como faço para ter aulas de medicina natural? Já que eu sou um estudante de medicina natural aqui em Angola. Mendonça, manda uma mensagem para esse número aí que eu te falei, ó. 55, manda no WhatsApp, mais 5521 976902933. Manda uma mensagem para esse número que eu vou pedir para o pessoal compartilhar aí vídeos, compartilhar estudos com você. Beleza? Abraço para Marilza Santana Ribeiro, Isilda Carvalho, Ana Sobreira, Marcos Lira, Silvana Aparecida, Hilda Santos Costa. Quem mais está com a gente aqui? Vamos ver, vamos ver. Luísa. Doutor, operei, mas não estou vendo direito, está muito embaçado. Tem que falar com o seu médico, né? Eu gravei um vídeo também um tempo atrás, eu vou deixar como recomendação, assim que a live terminar, sobre o que não fazer após a cirurgia de catarata. Então, depois da cirurgia de catarata, tem uma série de medidas, uma série de ações, de atitudes, de condutas que você precisa ter para minimizar muito o risco de alguma complicação, tá? Então, ao final do vídeo, eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui. Abraço para Geraldo Alves, Nara Célia Marins Goulart, Paulo Sérgio. Abraço para o Adão Fernandes, Nadir Leão, Márcia Bizinoto, Adriana da Silva Costa, Carlos Meirelles, doutor Carlos Meirelles, de Passo do Lumiar, Maranhão. Abraço para Inesilda Alves, Tereza Gomes, Aleatórios Varialdos, Sônia Terezinha de Ijuí. Abraço para Lili S.O. Adriana da Silva Costa, não queria mais usar óculos. Tem como fazer uma cirurgia para parar de usar óculos? Adriana, eu também uso óculos. Eu sou míope, eu não enxergo de longe. Um grande amigo meu, grande oftalmologista do Rio de Janeiro, doutor Ricardo Esper, ele faz cirurgia de correção de miopia. Ele já me ofereceu várias vezes. Eu não faço. Eu não faria. Existem técnicas diferentes, existem vários médicos, muitas pessoas fazem a cirurgia de correção da miopia, vários amigos meus fazem essa cirurgia como profissionais, mas eu, doutor João, eu não sento na cadeira para ninguém operar o meu olho para miopia, ok? Esta é a minha opinião. Por quê? Eu analiso o risco, analiso o benefício e, na minha visão, o risco é maior do que o benefício. Ah, beleza, esse é ótimo, eu não precisar usar óculos, seria perfeito, seria maravilhoso. Agora, eu não quero correr o risco de perder a minha visão, de ter algum problema. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Essas cirurgias, elas são recentes, nós não temos dados de longo prazo dos efeitos dela. Então, eu prefiro ficar utilizando o meu óculos por enquanto. Abraço para... Vamos ver quem está com a gente aqui. A Lili S. falando, bom dia, gostei da sua coragem de falar da conduta dos médicos em geral. Realmente, Lili, é um problema. Eu rompi, ó. Isso já aconteceu comigo, eu estava na faculdade, eu rompi o meu ligamento do joelho esquerdo, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Eu nem tinha feito ainda a ressonância magnética e o médico lá da universidade, né, um professor lá da universidade, estava falando assim: não, vai lá no meu consultório, vamos ver isso aí é fácil, fica tranquilo. Fiz a ressonância, deu uma ruptura apenas parcial, fiz fisioterapia, fortalecimento muscular, nunca precisei operar. Corro, jogo bola, faço tudo o que uma pessoa normal que nunca rompeu o ligamento faz. Então tem que tomar cuidado. Abraço para Geni Sogabi, Jair Borges, Darcy Carvalho, Maria Luísa Camerlingo, Ieda Naivert de Guamiranga. Um abraço para Mavi Flor de Lis, Márcia Bizinoto, que eu já mandei. Abraço para Vera Lúzia Romano, Rosângela Miller, Pureza Dantas, Nalva Silva. Abraço para Maria do Socorro Ribeiro de Montes Claros, Rosa Maria. Abraço também para Maria Lúcia Valente, Paulo Reis, Chula Alves. É isso, hein, pessoal? Lili falando aqui, abraço para você também. Como nos olhos tem uma série de músculos, a visão em geral pode melhorar muito com exercícios de vídeo. Tatiana Gebrael. Tatiana Gebrael é a maior inimiga dos oftalmologistas do Brasil. O pessoal não gosta muito dela, não. Não sei porquê, né? Não sei se é porque... Aí eu não sei, eu não entendo, né? Eles dizem que ela engana que engana os pacientes, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente trazendo resultados positivos, trazendo feedbacks positivos das técnicas dela. Então, eu não sou ninguém para falar mal dela. Abraço aí para Isabela Ferreira de Canela. Vou repetir aqui o número para o Mendonça José Moraes. Mais 55 21 97 690. Até me confundi aqui. Deixa eu mostrar o número para vocês. Só um instante. Vou mostrar o número para vocês. Aí, ó. Anota aí, pessoal. Mais 55 21 97 690 2933. Esse é o telefone. Ok? Tá aí, né, pessoal? Já conseguiram anotar, né? Abraço aí para Ana Maria, para a Nara Célia, que eu já mandei, para a Sônia Silveira de Marabá, no Pará. Pessoal, é isso, hein? Me despeço de vocês aqui, mas não saiam daqui, continuem comigo, se inscrevam no canal, deem o like para esse vídeo, compartilhem esse vídeo, leiam o meu livro O Código da Longevidade, que o link está na descrição e nos comentários fixados, e continua aqui e aprenda ainda mais sobre a sua saúde, e principalmente a saúde dos seus olhos, assistindo este vídeo aqui, onde eu falo sobre o que não fazer após a cirurgia de catarata, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre folhas que vão ajudar a proteger a sua visão. Até daqui a pouco.